Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você vai assistir ou ouvir esse podcast, mas está no ar mais um UND Podcast. E hoje, na era digital, que sabemos que vídeos curtos, 15, 60 segundos, é a atração do momento, trouxemos o pastor Glade Stoner para falar de algo que é muito importante e é para a saúde espiritual. A famosa teologia do fast food. Mas antes de entrar na pauta, vou deixar ele falar o nome dele completo, porque eu só consigo falar o primeiro. Por favor, pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de estar aqui. E o meu nome completo é Gladstone Rothschild. Olha isso. Não vou arriscar porque eu não vou conseguir. Mas diz pra nós qual que é a origem dele, né? Porque todo nome brasileiro não é, né? Verdade, o meu nome tem uma origem alemã e o Rothschild é de origem judaica. Existe uma família judaica que se chama Rothschild. Só que este é com R, e são um dos judeus, assim, uma das famílias mais ricas do mundo. Mas eu não tenho nada a ver com eles. Se eu tivesse, com certeza seria milionário ou bilionário. Mas vem lá das origens dos meus avós por parte de pai. Entendi. Hoje, nosso bate-papo vai falar sobre essa teologia, né, que a gente nomeou de fast food. Nós conhecemos o senhor, um pastor das nossas igrejas, hoje está no Vale do Ribeira, né, pastoreando lá, e sabemos que, e quem acompanha o senhor nas redes sociais, quem sabe da vida, sabe que o senhor tem uma responsabilidade muito grande em somente a palavra, as escrituras, e isso é interessante. Como que o senhor vê nessa tecnologia, né, essa questão de pregações rápidas, né? Será que isso surge algum efeito? Pregações 15, 60 segundos, será que isso é edificante? Né? O senhor que é um teólogo e tem uma responsabilidade e um crítico, porque assim, vejo e acompanho sobre, não, vamos ver na Bíblia, o que a Bíblia diz é o que tem que ser o parâmetro. Como que o senhor enxerga essa nova tecnologia, essa modernidade nas igrejas, né? Sim, eu acredito que o Espírito Santo pode usar um corte de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, que seja. Eu acredito que pode usar. Porém, o que a gente tem visto é uma avalanche de cortes e até mesmo pessoas que pregam e ele sabe que está gravando, então ele fala algo para surtir efeito para ali fazer um corte. Semelhante, né, tem aí pessoas, vou citar um nome aqui, o Pablo Marçal, na área dele lá, que ele trabalha, nos debates, quando ele era candidato, o que ele fazia? Ele falava algumas coisas e ele dizia assim, isso vai dar um bom corte. Entendi. E tem pregador que está fazendo isso. Então ele fala um assunto para ter um corte ali. E além disso ser danoso, também há uma outra questão. Às vezes, uma pregação completa, a pessoa fala algo, alguém corta e distorce completamente o que foi falado. Eu vejo que isso hoje traz mais mal do que bem. O Espírito Santo usa, mas para isso a gente precisa entender todo um contexto ali. E onde nasceu, quando nasceu essa sua dedicação, essa sua fome pela palavra e pelas escrituras? Porque a gente percebe então que nessa era de tudo muito rápido e fácil, é um perigo, né? Eu li uma frase, fiz uma frase de efeito e vou jogar para edificar. Aquilo que o senhor já deixou bem claro para nós, o Espírito Santo, ele, por compromisso com a igreja do Senhor, ele pode utilizar e edificar vidas. Mas onde nasceu, quando? O senhor lembra disso, que essa vocação de estudar, de ler, principalmente para novos pastores, né, jovens que estão começando nessa vida eclesiástica ou de pregação? Isso surgiu lá em 2008, quando eu me converti. Eu me converti em 22 de janeiro de 2008. Fui batizado em
24 de fevereiro de 2008, ou seja, 1 mês e 2 dias depois. Eu digo eu me converti, mas Cristo me converteu, né? Ele me recebeu. E dali eu comecei a ler a Bíblia. Como um novo convertido, passei já a ler a Bíblia. Sim. Comecei a ler a Bíblia pelo Antigo Testamento. Só que eu cheguei ali em Êxodo e algumas coisas começou a me dar um nó na cabeça, porque eu via Deus endurecendo o coração de Faraó. Depois eu via Deus mandando apedrejar. E isso começou a me dar um nó. Aí alguém me norteou. Disse assim: leia primeiro o Novo Testamento. Sem eu falar dessa dificuldade, mas ele deu essa orientação. E eu comecei a ler. Aí eu comprei uma Bíblia de Estudo, a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, foi minha primeira Bíblia de Estudo. E toda noite, nesse tempo eu trabalhava em sítio, né? Trabalhava na roça. E chegava em casa, tomava um banho e ia para a igreja. E quando chegava da igreja, ia ler a Bíblia. E quando não tinha culto, depois da janta eu já abria a Bíblia na mesa de casa e lia. E comecei a ler, e isso foi me trazendo uma sede. Aí também comprei meu primeiro livro em 2008. Lembra qual foi? Lembro, Guia Prático de Missões, da EMAD, Escola de Missões da Assembleia de Deus. E era um livro até que tinha anotações ali para você fazer, respostas, questionários. É um curso, né, de missão. Não li ele completo. O primeiro livro assim que me marcou, que eu li completo, foi nesse período também, de 2008, 2009, Evangelhos que Paulo Jamais Pregaria, do Ciro Sanches e Bordi. Ali eu tive a primeira orientação sobre pregação expositiva. Era uma época onde a gente via uma onda muito grande de pessoas quererem imitar pregadores, né, de congressos famosos e pregar para anjos derramar fogo. E tinha muita coisa, né, desse tipo. E eu estava indo para esse lado, achando que isso era evangelho, Entendi. Que isso era pregação. Mas com a leitura desse livro, eu falei, opa, não é por aí, né? E de lá para cá, eu mergulhei na Bíblia e nos livros. A gente percebe, para quem acompanha, né, o senhor pelas redes sociais, percebe que o senhor gosta mesmo da leitura. O Irimesh está indicando os livros. Uma das postagens que eu vi e que gostei muito é uma chamada que o senhor faz, que vai indicar um livro que todo pregador precisa ter, né? E aí isso também acaba aguçando, e eu vi pessoas, nossa, que interessante, vai dizer alguma literatura diferente e tal, e conta um pouco para nós, né? Porque às vezes o pessoal acha que eu preciso ter, às vezes, é importante, né, ter outros livros didáticos ali que te ajudem, mas qual é o principal livro, né, que todo pregador precisa mergulhar e que eu sinto na minha geração que às vezes a gente vai terceirizando essa leitura, né? Por favor. Sim, o livro de todo pregador é a Bíblia. Tem que ser, né? Tem que ser. Teve até a postagem minha que eu fiz, eu falo, né? Esse livro, você já leu esse livro? Então, assim, a Bíblia é a base, né? A Bíblia é a base. E antes da gente ir para qualquer livro, para qualquer comentário bíblico, a gente precisa mergulhar no texto bíblico. Que é um erro que muita gente comete dele. Eu vou pregar em João 3,16. Aí ele já tem de cabeça, mas ele vai para ver o que o J. Carson falou, o que o Spurgeon disse, ele vai para ver o que Calvino falou, o que Antônio Gilberto comentou sobre. E aí é um problema. Primeiramente, a gente tem que mergulhar no texto, tentar entender o texto, pedir a orientação do Espírito Santo e depois que a gente tira as conclusões, aí a gente vai para ver o que outros disseram. Então esse caminho, e até interessante a gente saber, porque está sendo bem metodológico esse nosso bate-papo, quando você fala assim, então primeiro busque a Bíblia. E eu já vivenciei, já presenciei, tem uma mensagem para poder falar hoje. Nem às vezes, né, culto de jovem, de adolescente, eu preciso dar uma saudação. A pessoa já vai na internet procurar alguma coisa. Então isso, né, o senhor que já tem esse hábito, um pastor dirige uma igreja, não façam isso. Essa é a orientação, né? Os jovens estão nos assistindo, nos ouvindo. Sim, eu sempre falo, né, tanto nas aulas que a gente ministra no curso de formação de obreiros, CFO,
e nos vídeos que eu faço, a orientação que eu dou é sempre a seguinte: toda pregação inicia-se na oração. Excelente. É um processo. Orar, todos precisam orar. Mas o pregador, ele tem que ter esse compromisso. E se ele sabe que vai pregar, ele tem que orar mais ainda. Ora, tem contato com Deus. Dali ele vai levantar-se da oração, ele vai para a escolha do texto. Essa escolha do texto, ainda que a gente não perceba, mas é direcionada pelo Espírito Santo. Quando a gente está pastoreando uma igreja, geralmente vou falar do nosso contexto, os cultos de sexta-feira. É o culto de ensino, né, nas congregações do ministério, nos setores. Se você está em uma série expositiva, isso se torna mais fácil, porque eu vou expor a Epístola aos Efésios. Então, se você falou ali na última sexta-feira, nos 5 primeiros versículos de Efésios, ali na introdução, você sabe que vai ter que dar continuidade. Então, já não vai ter esse conflito, às vezes, de escolher um texto. Mas, uma noite de domingo, tu vai pregar, orou durante a semana, vai ser direcionado a um texto. Por mais que eu pense, eu estou fazendo a leitura, esse texto me saltou aos olhos. Mas é o Espírito Santo quem dá. Uma vez que escolheu o texto, você vai ler aquele texto. Ler, e várias vezes, até, se possível, decorar o texto. Não é necessário, mas lendo várias vezes até vai conseguir. Vai para a meditação. Depois da meditação, o que é meditar? Você vai pensar no texto, vai andar com o texto, vai dormir com o texto, vai estar com ele na mente, fazendo suas coisas ali, mas com o texto na mente. Depois da meditação, então vai para a interpretação do texto. E aí vai se valer, primeiramente daquilo que você entende, mas vai se valer aí da hermenêutica, da exegese, que são passos, ferramentas que nos auxiliam. E vai aí para os comentários bíblicos, se tiver Bíblia de estudo. Então tem que fazer esse caminho, e sempre na dependência de Deus. Agora a pessoa chegar, e hoje já tem o chat GPT, Infelizmente, esses dias, eu estava a gente estava em um determinado local e tinha alguém reclamando de uma situação. Estava reclamando de uma situação que ele estava vendo e estava até num estado de murmuração. E não era comigo, era com quem estava do meu lado, e ele estava falando. Aí depois que ele parou de falar, aí ele falou com a pessoa de trás. Falou assim, olha, daquele jeito lá eu queria pregar sobre tal assunto, eu coloquei lá no chat GPT e ele me deu os tópicos. Aí eu não falei nada com ele, mas para a pessoa que ele tinha murmurado, eu disse assim, o que é pior, essa situação que ele está reclamando, ou uma pessoa que está na responsabilidade de pregar, jogar um texto no chat GPT e levar isso para o púlpito? Sim. Isso é complicado. Infelizmente, hoje isso está se propagando de um jeito terrível. E assim, até vamos entrar nessa pauta polêmica, porque nós tivemos um podcast com o pastor Luiz Vieira, qual todos nós conhecemos, e ele falou sobre a importância de servir e de dedicação a esse serviço. E eu leio, e aí depois quero ouvir do senhor o que o senhor acha, quando alguém me fala, e diz que, tipo assim, preciso pregar, joguei no chat GPT, falta um pouco de responsabilidade com a igreja do Senhor, porque assim, não teve dedicação nenhuma, Uma das coisas que, uma vez conversando com o Hernandes Dias, ele falou sobre isso, que se você vai pregar 1 hora, ore 1 hora. Se você vai pregar 2 horas, ore 2 horas. Então assim, e o senhor começou falando sobre isso, a importância da oração. Pessoas que trabalham nesse sentido de vou jogar no chat para poder construir a pregação, eu posso dizer que é uma falta de responsabilidade com a igreja do Senhor? Sim, é uma falta de responsabilidade, levando-se em consideração que a igreja é vista como a noiva, é uma falta de respeito com a noiva de Cristo. A pessoa fazer algo de qualquer jeito. Relaxadamente. Não entendendo, e talvez até entenda, mas não pratica, que o ato de pregar é a forma, a pregação é o método que Deus usa para falar
com o seu povo. Porque a igreja é alimentada pela pregação. Então, a partir do momento que eu jogo no ChatGPT, o John Piper ele fez algo extraordinário, né? Ele estava ministrando e, de repente, ele leu uma oração, e uma oração muito bonita. Ele falou: o que falta nessa oração? Aí ele disse o seguinte: aqui falta a espiritualidade, aqui falta a entrega, aqui falta a adoração, porque isso foi feito pelo ChatGPT. Olha aí. Ele pediu para o ChatGPT fazer uma oração. E ele escreveu a oração muito bonita, mas não tem essência, não tem espírito, não tem verdade. Então alguém que prepara um esboço no ChatGPT, um sermão, porque ele dá, eu já fiz testes e a gente pede, ele faz. Eu fiz até uma postagem assim e fui muito criticado pela postagem, onde eu dizia, não faça seu esboço dessa forma. E aí eu pedia, digitava algo para o ChatGPT, E ele dava, completo, né? joga completo, Sim. joga completo, entendeu? E aí me criticaram, teve até alguém que era lá evangelista, né? Não vi de que, mas como as postagens chegam bem Sim. distante, e ele Sem me fronteira. criticou, desceu a lenha, né? Dizendo que eu estava indo contra. Eu não sou contra você estudar, usar o ChatGPT ou qualquer inteligência artificial para você fazer seus estudos, ou até mesmo preparou um esboço, preparou um estudo, joga lá e diz para ele, né, dá o comando, melhor dizendo, tire todos os erros gramaticais Isso é e importante. só isso, entendeu? Não coloque nenhuma ideia, não tire nada, né? Porque ele põe, por exemplo, eu fui fazer uma postagem um tempo atrás e essa postagem eu coloquei para ele corrigir, só que não dei o comando. E na postagem ele fez uma referência quando Lúcifer caiu do céu. Ora, eu não acredito que Lúcifer seja o nome de Satanás. Isso é uma inserção feita por Jerônimo em Isaías 14:12. Mas foi posto lá. Então veja que acrescenta coisa. Então tem que saber lidar, senão vai colocar, corrija aí, faça, e aí vai colocar ideias, até mesmo doutrinas que não são as nossas, né? Crenças que não são as nossas. Hoje, na época do politicamente correto, muita coisa vai mudar. E a gente não pode fazer uso dessas coisas de qualquer forma. É uma boa ferramenta, assim como a internet, o Google, se souber pesquisar, vai ter muito conteúdo bom, mas tem muita palha também. É o que nós falamos quando a gente vai treinar professores para as crianças, né? Requer dedicação. Porque às vezes, e aí comparando essa questão do esboço, eu quero fazer um bem bonito, eu quero fazer que tenha efeitos. Não. É a mesma coisa. Às vezes os professores de criança querem levar visual, querem levar o fantoche. E às vezes, se você tem uma vida de oração, você não leva recurso nenhum visual para a criança, mas a graça, aquilo que você falou, a espiritualidade, né? O Espírito Santo que habita em você, que você se consagrou, ele vai tocar as crianças e não precisam de nada. Claro, é importante para a faixa etária? É importante. E eu vejo da mesma maneira. Então, às vezes, o pessoal quer causar um impacto, né, pela sua fala, pela sua desenvoltura no púlpito, e às vezes esquece do primordial, porque a igreja tem um dono. E Sim. o dono é o Senhor, e ele sabe o que é necessário. Ele direciona, na última ceia que a gente teve lá na congregação, eu preguei no Salmo 126. E semana de ceia você fica realmente, porque é o dia que o setor inteiro vai vir, então você fica, eu preciso ter uma mensagem para esse povo. E veio no coração o Salmo 26, já estava há vários dias, há umas 2 semanas, e eu meditando nesse salmo. Quando chegou no momento de eu assentar para preparar o esboço ou as anotações, eu lendo o salmo, de repente, o coração entendeu. Não anote nada. Não anote nada. Não anotei, não fiz anotações. Preguei o Deus que restaura, o Deus que restaura o seu povo. E Deus falou. Olha isso. Deus falou. Então a gente não pode estar preso a métodos. Por exemplo, esboços. Tem esboços que a gente faz, fica muito... Você olha e fala, poxa, isso aqui
ficou uma obra-prima, né? Deus quem deu. Mas tem esboços que são pequenos riscos. Sim. A gente tem essa diversidade, a multiforme graça de Deus opera Perfeito. assim. O João Calvino, né? Por que eu falo muito em João Calvino? Porque ele foi, depois daquele período da Reforma, ele foi o primeiro que veio realmente expondo as Escrituras. O João Calvino, ele estudava, ele conhecia o grego, o hebraico de uma forma extraordinária, só que ele subia para o púlpito com a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, e o grego, né, o Novo Testamento, não citava uma palavra em hebraico, não citava uma palavra em grego. O esboço dele não tinha, ele fazia umas 3, 4 linhas às vezes, e pregava sermões que virou sermões de várias páginas. Sim. Já o Spurgeon, que é alguém que eu gosto muito, e é um dos meus escritores e pregadores favoritos, né? Ainda que já dorme no Senhor há muito tempo, mas até hoje fala nas suas obras. Ele fazia esboços, mas não escrevia o sermão e pregava com uma profundidade tal. Não era nem pregação expositiva dele, se a gente for olhar hoje, era pregação textual e às vezes temática, só que ele expunha de uma forma que você fala, era para ser temático, mas se torna uma exposição. Já o Jonathan Edwards, que pregou o famoso sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado, ele escrevia todo o sermão. Escrevia páginas e páginas e páginas, e Deus usava ele. Então, assim, são métodos. E Deus usa esses métodos. Só que todos eles, a gente vê dedicação. A dedicação do Calvino, a dedicação do Spurgeon, a dedicação do Jonathan Edwards. E nós não podemos ser diferentes. Porque nós temos um Paulo que ele, no final da sua vida, preso ainda, ele dizia o quê? Timóteo, traga a minha capa, os pergaminhos, os livros que ficaram aí na casa de Carpo. Um homem que está prestes a morrer, mas ele está preocupado em estudar. Aí alguém diz assim, né? Já falaram isso para mim. Rede social, a gente sabe que a gente lê de tudo e às vezes é bom nem ler muita coisa. E hoje eu não leio muito os comentários porque... Mas já disseram, Paulo, para que livro? Né? Esses livros atrás de você, para que isso aí? Paulo pregava debaixo da unção. Sim, Paulo pregava debaixo da unção. Só que a unção não substitui o preparo. Sim. E o preparo não substitui a unção. Na verdade, o ungido para alguma coisa, ele vai entender que ele precisa se dedicar. Sim. Lutero dizia o quê? O estudo é o meu trabalho. Olha aí. E ele até falava, olha, pega um trabalhador braçal e coloca ele para ler a Bíblia. E que ele fique assentado 3 horas em frente à Bíblia. Vê se ele vai aguentar. É mais fácil fazer um trabalho braçal do que você ficar diante da Bíblia, lendo, relendo, orando. Porque o que é isso? Cada um na sua parte, é claro. Mas aquele que é chamado, ele precisa se dedicar. E a pregação é isso. Se não houver dedicação, vai haver o quê? Esse descaso com a noiva do Cordeiro. E pode tombar por uma heresia. Tomba. E uma coisa que você falou e que me chamou a atenção, né? Até marquei aqui, a multiforme graça. Porque às vezes os jovens, né, são motivados, olha, você fala bem, né, prega a palavra e tal. E aí às vezes eu olho fulano e falo assim, quero ser igual a ele. Né? E olha que interessante, Deus usa, né, na sua multiforme graça. Então, assim, eu posso me inspirar em pessoas? Posso, né? Mas eu preciso copiar essas pessoas, né? Qual é a sua orientação para esses jovens que amam, estão queimando de amor por Jesus, querem pregar, querem anunciar, mas às vezes tem alguém e aí copia fala, copia método. Será que isso é saudável para a própria pessoa que está ministrando e para a igreja do Senhor? Isso... até certo ponto é legal você ter alguém que você olha, gosta desse estilo e eu penso que esse seja o meu estilo. Mas quem está começando não vai saber qual é o estilo. Aí que está. Né? Eu, quando comecei, lá com meus 19 anos, então
Eu comecei a assistir DVDs, naquela época era DVD, e eu gostava muito do Gilmar Santos. E por algumas vezes eu tentei imitá-lo. Tentei imitá-lo, só que depois eu vi, não dá. Né? Até a forma de falar, né? Eu lembro que tem uma pregação dele, ele pregou em 2000, não vou lembrar o ano, mas foi nos 25 anos de Gideões Missionários. Ele prega poder e autoridade na obra missionária. Aí tem uma fala dele que ele fala, né? Demônios sem vergonha, sai em nome de Jesus. Eu vi aquilo e achava, uau. Só que, graças a Deus, Deus rapidamente já... Foi questão assim de semanas. Não é isso. Não é isso. E eu via pessoas imitando, na época, pregadores famosos, e mensagens. Dizia, Deus me deu algo quentinho aqui dos céus. Só que a gente ia ver, não foi. Deus não deu, era de outro. Teve uma vez que ele pregou uma mensagem de Carvalho Júnior, os 4 cantos da casa de um missionário. E ele copiou até a fala que o Carvalho Júnior dizia, eu queria ter tido um pai pastor. Entendi. Ele copiou essa fala. Então isso é danoso. É danoso. Por quê? Porque você quer, a pessoa que faz isso, quer o quê? Quer ser uma pessoa que ele nunca vai ser. Se Deus quisesse 2 Gilmar Santos, ele teria feito 2. Se Deus quisesse 2 Hernandes Dias Lopes, ele teria feito 2. Agora, quando é natural, porque estilos podem ser natural. Às vezes você olha alguém lá, fala, olha, tem o estilo daquele ali, mas vai ter algo que vai diferenciá-lo. Então, o meu conselho para jovens que está iniciando, por mais que você tenha uma referência, alguém que goste e tal, mas procure olhar com um olhar amplo. Sim. Né? Esses dias alguém me fez uma pergunta e disse assim, se eu tiver livro só do Hernandes Dias Lopes. Aí ele falou assim, eu só tenho livro do Hernandes Dias Lopes. Né? Eu indiquei livros lá, ele comentou, eu só tenho livros do Hernandes Dias Lopes, não compro de nenhum outro autor. Só que depois, numa caixinha de perguntas, ele me perguntou, passado um tempo, eu posso comprar livro de um autor só? E a resposta é não. E essa pessoa, inclusive, é da igreja pentecostal Deus é Amor. E aí, como que pode a pessoa comprar livro só de um autor que ainda nem é da denominação dele? Ele não vai entender a doutrina da denominação dele. Então a gente precisa ter essa visão ampla. O jovem ele precisa se espelhar, ver como outros estão fazendo, ver o que é importante, né? Aplicar aquilo que é bom, mas precisa entender que Deus vai ter a sua forma de utilizar, é claro, dentro das Sagradas Escrituras. Sim. Uma das coisas que eu uma vez ouvi no departamento infantil, e isso se aplica também a quem gosta de ministrar, pregadores e tal. Eu não gosto de ler. Eu entro na sala, lembro da história que eu já preguei para as crianças e Deus usa na hora. O que o senhor acha sobre isso? Não, Deus eu chego lá, abro a Bíblia, assim, eu sei o dia que eu vou pregar, mas eu chego lá, vou abrir a Bíblia e o Espírito Santo vai vir na hora e vai me instruir. Isso é saudável? É perigoso? Posso tombar por uma heresia referente a isso? Sim, porque primeiramente que a pessoa ela vai selecionar textos, porque ele não vai abrir em um Romanos 9 e o Espírito vai dar na hora para ele. Romanos 9, Romanos capítulo 1, né, onde fala que Deus entregou às pessoas as suas próprias paixões. Se ele não tiver um preparo, ele não vai ter isso na hora, né? Então, a pessoa que não se prepara, a pessoa que não lê a Bíblia, que não busca o entendimento, não adianta ir nessa que Deus vai dar na hora. Eu digo que Deus, e ele faz isso. Alguém que já é habituado com a palavra, ele lê a palavra, ele estuda a palavra, ele é uma pessoa de oração. De repente ele chega na igreja que ele congrega e o pastor, porque tem muito disso, né? O pastor dá oportunidade para ele. Isso, inclusive, os reformados criticam muito isso, mas eu penso que isso é importante para a formação de obreiros, porque Paulo disse para estar preparado, pregar a tempo e fora de tempo. E aí, de repente, tem um obreiro lá, e naquele dia, ou naquela semana,
ele não conseguiu ler nada, ele não conseguiu meditar em um texto para uma pregação, mas ele é alguém que tem bagagem. Sim. Então você vai dar a oportunidade, vai chegar para ele no início do culto e vai falar, hoje você traz a palavra. E ele vai falar, amém, ou está bem. E de repente na mente dele, mas o que eu vou pregar? E sim, ele pode abrir no Salmo 23, ele pode abrir num Sermão do Monte, num texto, e o Espírito Santo vai dar para ele o que? Não só o entendimento, mas a direção para ele pregar ali. Agora, a pessoa viver só assim não dá. Um pastor que diz, eu não leio a Bíblia em casa, eu não preparo nada, eu chego e Deus me dá. Isso é conversa. Ninguém pega um carro e diz, eu vou fazer uma viagem até São Paulo, vou subir a serra e não olha o tanque como está. Perfeito. Sem se preparar, não tem como. Não tem como. E uma das coisas que me chama a atenção é que às vezes o pessoal usa de desculpa, né? O Espírito vai trazer a memória que não dá esperança. Só que nem na memória tá, porque não tem leitura diária, como que ele vai trazer a memória? Então, assim, às vezes usa esse versículo, né, esse texto, para poder justificar uma falta de preparo disso, né? Isso é perigoso demais. Sim, e aí tirando o texto do seu contexto, né? Tem isso. Tirando o texto do seu contexto, pegando o texto lá de Jeremias, né? Quero trazer a memória que me traz esperança, pegando o texto de Jesus, dizendo ali, olha, né, o Espírito vai dar o que vocês vão falar na hora, mas ali está falando de perseguição, não é de pregação para a igreja. É de perseguição, no momento que a pessoa está perseguida, ela precisa dar uma resposta rápida e ela não sabe o que ela vai falar. E aí o Espírito Santo, dentro daquilo que realmente ela conhece, agora se não conhece, como que vai pregar? Sim. Né? Se não tem familiaridade com o texto, com a Bíblia, não tem como. E o perigo de pregar canções e que às vezes as canções não são bíblicas, né? Um exemplo que já ouvi diversas vezes, o senhor também, né? No mundo terei não, o outro exemplo melhor. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. E aí, uma vez eu questionei, qual que é esse versículo? Né? Então, assim, às vezes o pessoal escuta um louvor e esse louvor, ele pode ter sido inspirado, né? A gente não está fazendo aqui julgamento disso, mas não vai constar na Bíblia, né? Não, mas o louvor é bonito. E aí, o que eu faço? Então, isso é um problema grande também, né? Porque tem muita gente que ela é doutrinada por letras de canções. Entendi. Né? Essa de não cai uma folha da árvore sem Deus permitir, posso dizer que realmente é uma realidade? Mas não é bíblico. Né? Isso aí, inclusive, é do Alcorão. Né? Olha isso. É do Alcorão. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Temos letras que dizem, né? Diante dele até a tristeza salta de alegria. Esse aí Ali é diante de um crocodilo. Sim. Né? Aí você vai falar e a pessoa... E a gente não vai ser o chato, né? Mas assim, quando a gente vai tratar desses assuntos, vai ser o chato de ver, isso aí tá errado, isso aí tá errado. Não é assim. Mas, quando você vai falar, às vezes tem gente que diz, mas diante de Deus até a tristeza salta de alegria mesmo. Muitas vezes a gente escuta. Mas, peraí, mas qual... Peraí, a tristeza é uma pessoa? Será que já começa por aí. ela vai saltar? Tristeza é um sentimento. Sim. É um sentimento e pode ser até uma enfermidade. Né? A gente sabe das enfermidades aí. Saúde específica. Isso. E, por vezes, pessoas que estavam diante de Deus, tão próximas de Deus, como é o caso de Elias. Deus falou, Deus tratou, Deus alimentou, mas... Estava lá, voltou a dormir e tal. Não quero... E Deus chama ele a atenção e vai... Ele está triste. Jesus, o próprio Deus, a minha alma está angustiada até a morte. O salmista do Salmo 116, ele diz, né? Cordéis de mortes me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, fiquei aflito e triste. Então a gente... E era alguém que estava diante de Deus... porque ele descreve a sua situação, e depois tem uma virada ali, mas ele descreve a sua situação e ele é inspirado,
Ele é uma pessoa que ele está tão próxima de Deus que ele recebe inspiração para escrever um salmo que é canônico. Então, assim, quando a gente vai ver na raiz mesmo, não é bem assim. Deus não rejeita a oração, né? É interessante, Deus não rejeita a oração é alimento. Eu até entendo uma linguagem poética aí, sim, né? Eu já vi pessoas discutir, dizer, não, oração não é alimento é palavra. Peraí, não. A oração, ela nos alimenta sim, porque a gente está diante de Deus e você entra abatido, você entra... E você pode até sair triste, mas você sai confiante, né? Você pode até... E sai ainda com as lutas, com as dificuldades, com os problemas, mas aquilo te fortaleceu. Não é a oração que fortalece, mas o Deus que recebe a oração. Então, uma linguagem poética legal. Só que o problema é quando se torna isso, não, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia não, isso aí são elucidações. E vai afirmando e colocando, né, que a Bíblia disse, e isso é ruim. Uma das coisas que eu fiquei pensando, né, será que essa vida constante de oração e de pregação e de saber se realmente a Bíblia diz isso, a Bíblia conta, precisa ser só para o pregador? Porque às vezes eu estou ouvindo lá, e às vezes eu estou, o pregador falou tão bonito e eu estou recebendo. Só que assim, tá no contexto, né? Vamos dizer assim, os membros, quem ouve, essa vida diária de leitura é só para quem prega? Não, isso aí deve ser para todos. Todos. É crente, tem que ler. Tem que ler. Hoje o Ministério tem, né, o projeto Gamaliel, o projeto Radassa, aí tem o projeto também com as crianças, a Estrela de Davi, enfim, leitura. Isso é muito importante. Eu lembro que eu passei em uma igreja uma vez, que lá tinha os novos convertidos, e já tinha isso lá quando eu cheguei, eles estavam fazendo a leitura da Bíblia. Não tinha os projetos ainda, mas eles estavam fazendo a leitura. E era interessante que eu pregava, e por vezes um novo convertido, a liderança dizia... Nós ficamos todos atentos porque a gente fez essa leitura semana passada. Aí eu até falava, olha que legal. Porque se eu falo alguma coisa que vai contradizer as Escrituras, eles vão lembrar-se. Eles vão lembrar-se. Então aí que está a necessidade da leitura da Bíblia. E a leitura da Bíblia sistematizada. Não é ler textos. Olha, hoje eu li a chamada de Abraão. Peraí. Amanhã eu vou ler o quê? Amanhã eu vou ler um salmo. Li um salmo ontem. Hoje eu vou ler um trechinho do Sermão do Monte. Agora eu vou procurar aquele versículo que Paulo fala que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem faz isso não conhece a Bíblia, porque a Bíblia, ela conta uma história. Entendi. A Bíblia, ela não é um livro de história, mas ela conta uma história. E que história? A história da salvação. Dentro desse contexto de história da salvação, o que a gente tem? A gente tem pessoas que Deus usou. Eu gosto da história de Abraão, eu gosto da história de Davi. Eu gosto da forma que Deus usou Gideão. Tá, mas todas essas pessoas foram usadas para um propósito. Sim. Todas elas, chamada de Abraão, é dali que vai surgir a nação de Israel. Na época dos juízes, eu falei aqui de Sansão, de Gideão. Deus usa Gideão porque o povo de Israel não podia morrer. Sim. Porque dali viria o Salvador. Deus levanta Davi porque é de Davi que vem a linhagem. A linhagem vai continuar e o reino, o reino que vai ser eterno. E o Messias, é chamado de filho de Davi. Então a gente vê que todos esses acontecimentos, todas essas pessoas, eles estão inseridos no contexto da história da salvação. Eu até gosto das Bíblias de estudo que estão vindo agora, por exemplo, a Bíblia de estudo NAA. Sim. Ela, em todas as introduções dos livros, ela traz um trecho ali, um tópico, a história da salvação em Gênesis, aí lá no Êxodo, a história da salvação em Êxodo. E no final, ela traz um estudo completo. Entendi. Da história da salvação, para que as pessoas entendam que a Bíblia ela tem esse objetivo, trazer a história da salvação. E não são histórias picadas, versículos ali aleatórios, soltos, que as pessoas... Então, quem lê
pode ler a Bíblia todo dia, mas se fica lendo textos soltos, ele não vai conseguir compreender. Uma das coisas que nós treinamos a equipe do Ministério Infantil é que qualquer história que eles contem para as crianças, histórias da Bíblia, né, contem para as crianças, tem que fazer o apontamento para Jesus. Legal. E a questão que nós damos o nome de apelo, né, apresentar Jesus ali como Salvador. E eu já ouvi pessoas que vieram trabalhar no departamento infantil, tipo, tem histórias que não dá. Tem história que não dá para apontar para Jesus e tal. O senhor, como o estudioso, existem histórias que não apontem para Jesus ou que o objetivo não seja a salvação? Ah, não, mas é porque não cita no livro Jesus, então eu não consigo aplicar. Tá faltando uma dedicação nisso para fazer esse apontamento para Jesus? Porque é impossível a Bíblia não apontar para ele, né? Sim, ainda que um texto não esteja ali explícito ali, mas e ainda que eu não encontre Jesus ali, porque pode, por exemplo, pegar uma fala ali do diabo ali no livro de Jó, né? Mas Jó é desse jeito porque o Senhor cerca ele de bens. Tá, a pessoa vai nesse versículo e fala, tá, mas como que eu posso aplicar isso aqui à história, à redenção, à obra de Cristo? Porque Cristo está presente na fala de Satanás? Claro que não. Porém, olha que coisa legal. O que é que Satanás falou para Jesus lá nas tentações do deserto? Se tu és o Filho de Deus, ou seja, a dúvida. Ele quer colocar a dúvida e ao mesmo tempo a soberba. Porque já havia sido dito, tu és o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então, todo o texto realmente dá para fazer esta aplicação para Jesus, porque também há um grande problema que tem gente que eles chamada Jesus é a chave hermenêutica de toda a Bíblia. Entendi. E aí corre-se riscos, por exemplo, o livro de Cântico dos Cânticos, onde há divergências ali, alguns dizem, não, isso aqui é totalmente alegórico, é o relacionamento de Jesus com a igreja. Eu não vejo dessa forma, realmente ele está descrevendo o relacionamento de um homem com uma mulher, mas, e não cita o nome de Deus ali nenhuma vez, mas isso não tem nada a ver, né? O não citar o nome de Deus não significa que por isso então não é uma alegoria entre Jesus e a igreja. Mas, se não é uma alegoria entre Jesus e a igreja, então como é que eu vou aplicar aqui? Ora, quem instituiu o casamento? Quem é que quer que o esposo trate bem a sua amada? Quem é que instituiu que dentro dessa questão de um homem e uma mulher que se conhecem, né, e se casam, que vivam bem, que desfrutem daquilo que Deus deu a eles? É o próprio Deus. Então, toda a Bíblia você vai trazer, vai ter esse apontamento, essa aplicação. E aí, né, é interessante porque isso pode ser simples. Em uma mensagem, a pessoa prega ali sobre casamento, usa o livro de Cântico dos Cânticos, é Antigo Testamento, mas ele pode trazer uma aplicação da seguinte forma: olha, irmãos, nós vimos aqui o que Deus realmente quer de um relacionamento entre um homem e uma mulher dentro do casamento. E a gente sabe que muitos casamentos, com o tempo, eles acabam se desgastando. Não era para ser assim, mas acontece. Mas Jesus restaura. Lembre das bodas de Caná. O que Jesus fez, o primeiro milagre de Jesus foi um casamento. Teu casamento está firme, teu casamento está bom. Continue mantendo Jesus no teu casamento. Então, fazer essa aplicação é algo simples. E eu demorei para entender isso. Porque realmente tem gente que complica muito. Entendi. Mas você trazer uma aplicação concluindo ali com a ação de Cristo, ainda que você não precisa forçar, não, mas Jesus está aqui, não. Faz a aplicação. Dá para aplicar, fazer esse apontamento. Tudo isso é construído ou feito com uma dedicação e com tempo. Sim. Então, nessa leva de 30, 60 segundos e tal, eu consigo ter essa visão
acaba sendo superficial, né? Então, Superficial. o perigo, e que nem uma das coisas que eu tenho percebido, né, depois da pandemia aconteceu muito sobre isso. As pessoas, e eu já ouvi de pessoas que fizeram isso, a gente quer uma orientação teológica, pastoral sobre isso, para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Depois da pandemia, os cultos foram online e tal, e existem pessoas, ainda hoje, né, depois de 5 anos ali de pandemia que passou, que, não, eu não preciso ir na igreja. E aí, quando as igrejas passam a ceia, né, online, a pessoa faz a própria ceia em casa porque não precisa e porque na pandemia foi assim. Há um risco disso? Tudo bem, o mesmo Deus que opera na igreja presencial opera no online. Que perigo que se corre quem tem a possibilidade de ir, mas opta em não ir. Isso é complicado porque existe transmissão do culto, mas culto online é complicado, porque a gente Perfeito, é corpo. entendi. A gente é corpo. Então, assim, é claro que eu posso me alegrar, eu posso e devo, né, assistindo um culto, uma transmissão da igreja, eu devo estar atento ali, tá? Realmente me dedicar. Eu não pude ir no culto, mas eu vou assistir aqui. Vou me alegrar, vou entoar os louvores, vou apreciar a beleza, vou ouvir a mensagem. Deus trabalha, mas eu não posso, a partir de agora vai ser assim. Tem gente que profana a ceia, a tal ponto, isso a gente começou com um determinado missionário que tem uma programação todos os dias na TV. Aí na ceia ele fazia o quê? Ele dizia: você que está aí na tua casa, você pega um pedaço de pão e coloca um copinho aí de suco de uva e eu vou orar e vou consagrar. Se você não tem suco de uva, você pode pegar um pouco de água. E se você não tem pão, você pega um alimento aí na sua casa. Isso é profanação. Porque o que é a ceia? A ceia não é que a ceia é a comunhão em si, é para quem está em comunhão. Sim. E eu preciso estar reunido com o corpo. Eu preciso estar. Participar de uma ceia via TV ou online é complicado. E é tão sutil, porque assim, é devagar que vai acontecer. De repente, aquilo que o senhor fez esse apontamento. Olha a profanação do ato que eu posso dizer, e aí o senhor orienta se tiver equivocado, o ato mais sagrado e que, tipo assim, nos mostra, tipo, olha, eu não merecia, eu não ia fazer parte desta mesa, mas o Senhor, né, pelo sacrifício de Jesus, me fez. E aí, de repente, eu começo a profanar dessa maneira: hoje eu não vou, hoje eu assisto online, hoje eu não posso, eu vou pegar outro alimento. E assim, a gente sabe que um povo sem direção, ele vai caminhar para a perdição, né? Então, assim, que perigo e que sutileza de Satanás que acaba lançando. A gente acha que às vezes é comum isso, né? Sim, as pessoas acham que é comum e dizem: não, mas é espiritual, não é espiritual. Então, só que o espiritual, e a gente faz essa separação, né? O que é espiritual, o que é material. E não é assim. Jesus nunca separou espiritual do material. Nunca. Então, a nossa vida, ela é uma vida espiritual, porque nós somos regenerados, nós vivemos no Espírito. E o que é viver no Espírito? É você estar dentro de um corpo, claro, porque ninguém aí é fantasminha. Tá né? voando por aí. Não. É você estar dentro de um corpo físico, mas você viver a direção do céu. Sim. Então isso é ter uma vida espiritual. E essa direção do céu é passado pela palavra de Deus. E eu preciso entender que a igreja é o corpo de Cristo. Então, a partir do momento que eu deixo o corpo, eu vou agora só assistir culto online, eu vou ficar em casa, eu vou... aí as contribuições, né, eu mando por aqui mesmo, e a ceia eu oro aqui junto com o pastor, enfim. Acabou a comunhão. Acabou, porque desde o início, igreja é o quê? Ajuntamento de pessoas. Sim. Desde o início, quando a gente tem as igrejas, as quais Paulo escreveu, eram pequenas igrejas, porque não tinham templos. Realmente não tinham.
Por causa da perseguição, a igreja não tinha condições de construir templos, então se reunia nas casas. A igreja de Filipos mesmo se reunia na casa de Lídia, a vendedora de púrpura. A igreja de Colossos possivelmente se reunia na casa de Filemon. A igreja de Éfeso ao que parece, haviam várias pequenas igrejas ali, né? Casas onde funcionava, porque o evangelho cresceu de tal forma lá em Éfeso. Com o passar do tempo, passaram a existir os templos e as igrejas elas passaram a virar instituição, né? Precisa estar dentro da lei. Tal. E tem gente que critica isso, que fala, não, mas a igreja não é CNPJ. Realmente não é, mas precisa. Precisa. Para legalidade. É lógico, para legalidade as coisas têm que ser com decência e ordem. E a partir do momento que eu falo, não, eu não vou na igreja, eu vou ficar em casa, acabou a comunhão. Não existe membro que sobreviva fora do corpo. Eu sempre digo algo que eu vi, quando estou falando sobre isso, eu lembro que quando eu era adolescente ainda, eu vi uma reportagem de um chinês que ele tinha perdido uma de suas mãos. Sim. E ele, muito corajoso, ele pegou essa mão, correu e fizeram uma cirurgia nele e deu tudo certo. A mão foi colocada ali e teve todas as suas funções restauradas. E aí, qual a aplicação que eu trago? A mão ficou fora do corpo, mas foi restituída, continuou viva. Se continuasse fora do corpo, apodrecia e morria. Um órgão, quando ele vai ser, né, transplantado, o que é feito? É feito todo um trabalho, né, e tem que ser rápido, senão ele vai apodrecer. Porque fora do corpo ele não vai ter funcionamento. Não vai ter funcionamento. E assim, essa analogia da igreja com o corpo é isso. Nós somos membros. Aí as pessoas dizem, eu sou a igreja. Não. Nós somos membro do corpo de Cristo. Né? Nós somos membros. Eu sozinho não formo igreja. Jesus disse, Mateus 18:20, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali estará a minha igreja. E ali ele está falando até de decisões, né? Entendi. A gente aplica para o culto, mas ali o cenário é amplo. Aí tem gente que diz, não, isso aqui não diz respeito ao culto. O cenário é amplo. É tanto a decisões quanto ao culto em si, é claro, né? O culto coletivo. Então a igreja, ela existe a partir de uma reunião, de um ajuntamento. Então não se pode cortar isso, porque os desigrejados, eles estão caminhando a passos largos para o inferno. E aí a gente acha que nem uma vez eu já ouvi, né? Mas se Paulo estivesse nos nossos dias, ele usaria a internet e pregaria o evangelho e assim seria do que ele pessoalmente e tal. O evangelho chega para no meio da internet, né? É utilizado, mas é importante estar em comunhão, porque esse exemplo da mão é perfeito, né? E quero trazer uma reflexão, a gente está quase caminhando para o nosso fim, já vai dar 1 hora que nós estamos conversando aqui. Quantas pessoas, e nós não estamos aqui criticando a internet, pelo contrário, estamos através da internet chegando a você, pelo YouTube, Spotify, mas olha o perigo, né? Eu só vou hoje, eu só vou no domingo, só vou daqui a 15 dias, e a pessoa vai percebendo que está enfraquecendo e daqui a pouco ela não está mais nesse rebanho, está afastada, está perdida, e isso é perigoso, né? Sim. Para a saúde espiritual dela, né? Muito perigoso. Uma das coisas que eu quero ouvir do senhor, para a gente tentar caminhar ali para o finzinho, é sobre a importância de uma vida de leitura diária de Bíblia. Quem vai ministrar precisa estar constantemente orando. Por que eu tô falando isso para você e lendo a Bíblia? Por conta do quê? A famosa caixinha da promessa. Às vezes as pessoas acham que tirar uma caixinha, um versículo da caixinha da promessa, meu Deus, não sou contra quem fabrica não, Jesus, mas acha que aquilo é um devocional. Posso considerar isso um devocional? Olha, não. Sorteio de versículo? Não. O devocional, eu até respondi uma pergunta ontem no direct para alguém que me perguntava como fazer um bom devocional. O devocional já diz, é devoção, né? A sua
o seu momento ali com Deus. Caixinha de promessas é só pudim. Entendi. É doce e mole. Entendeu? E a Bíblia não é assim. A Bíblia, existem partes dela que são palavras amargas. E requer tempo para isso, né? Requer tempo. Então, assim, como que seria um bom devocional? Na leitura diária, a pessoa está lendo ali, eu quero ler toda a Bíblia. Legal. Mas eu vou fazer o devocional na minha leitura da Bíblia toda. O que a pessoa pode fazer? Ler um capítulo do Antigo Testamento, para quem está começando, né? Então a gente não vai colocar 2 capítulos mais 2 para dar 5 no final, não. Um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, então um de Gênesis, um de Mateus, e ler um salmo. O salmo dá para se fazer um bom devocional, tá? Um momento porque salmos não são doutrinários. Salmos trazem práticas, princípios. Ele pega o salmo primeiro. O que é que o salmo primeiro está dizendo? Está falando de como o justo tem que andar. Não tem que fazer um estudo profundo no devocional, não. Como o justo tem que andar. Tá? Como é que... O que esse salmo está me ensinando? Por acaso eu estou evitando o conselho dos ímpios? Eu estou evitando a roda dos escarnecedores? O caminho dos pecadores? Tá? Eu tenho meditado na palavra de Deus? Só vai fazer essas reflexões, de preferência com anotações, seria legal, né? Um caderno só para isso. Ou, as pessoas usam hoje o celular, então, mas tem distrações. Mas quem não consegue, quem consegue ficar sem distrações, bloco de notas. Sim. Né? Mas você escrevendo também memoriza melhor. E no final faz uma oração. Isso é um devocional. Fez um devocional, algo simples. Ou compra um livro de devocionais, né? A gente tem bons livros, o do Charles Spurgeon, Manhã e Noite. Sim. É um dos melhores. Eu particularmente não uso devocionais, mas esse ano eu comprei um, e é do Charles Spurgeon. E gostei tanto que eu depois quero comprar a mesma editora atrás, do Jonathan Edwards e outros, né? Porque eu vejo que são coisas extraídas ali realmente da Bíblia, tem explicações boas e não é só palavras doces. Sortear, né? O bingo de versículo, né? Eu sei que pode estar frustrando alguns que estão nos assistindo, mas é necessário isso, porque a gente vem aquilo nosso tema, né? A teologia do fast food. Então, assim, Sim. Eu passo rápido, eu pego muito, né, nessa questão do ministério infantil. Ai, Senhor, eu quero hoje que a aula seja maravilhosa e tal, só que assim, não orou, não se dedicou, né? Eu até brinco, Deus não é o fast food que eu vou passar ali no drive e pedir uma porção dobrada com salva. Não, precisa de uma dedicação. E às vezes, na correria do dia, eu quero facilitar. Vou sortear um aqui, olha, Deus falou isso pra mim, tá bom, e essa palavra. Então, requer uma dedicação, requer redobrar ali o seu tempo para que você tenha essa comunhão, esse devocional com Deus. Tem algumas perguntas para fazer, né? Vamos tentar responder ali. Eu estou começando a pregar agora. Pastor Glade Stoner, aceitei, ó. Preciso pregar 1 hora? Precisa ser 1 hora de pregação? Eu não consigo. Há um risco de eu, sei lá, falar besteira, de eu falar heresia, porque existem pessoas que se apegam a isso. Eu estudei, fiz meu devocional, preparei meu esboço, mas não vai durar 1 hora de pregação, 1h30. O que eu faço? Prega pouco, por mais que o pastor... primeiramente, o pastor ele tem essa sensibilidade, né? Ele sabe. Domingo, por exemplo, o tempo para a palavra é um tempo de 40 minutos a 1 hora. E o horário do culto não precisa fazer nada correndo, tudo, mas ali 40 minutos. Aí a gente coloca uma pessoa que vai ser a primeira vez que ele vai pregar em um domingo. Eu sei que aquele obreiro ele não vai conseguir pregar todo o tempo. Mas ele vai pregar 15 minutos, 20 minutos. Não precisa querer ocupar todo o tempo. Dificilmente, eu lembro a primeira vez que eu preguei, numa congregação que tinha poucas pessoas, eram 5 pessoas ali. Era o lugar onde eu congregava, onde eu me converti. E eu pensei, eu vou falar que vai dar para falar uma meia hora,
né? E era o tempo que iam me dar. Falei 10 minutos. Entendeu? E assim, isso é normal, porque existem vários fatores. Existem pessoas que são diferentes, realmente. Sim. Existem casos da pessoa ir pregar a primeira vez e ele prega ali e ocupa, né, um bom tempo e não ficou ali contando história, enfadando o povo, e você olha e diz assim, nem parece que é a primeira vez. Olha aí. Esses dias ministrou um irmão que ele estava há 8 anos sem pregar, porque ele ficou um tempo afastado da igreja, e aí então ele retornou depois de 8 anos, e ali começou a cooperar, trabalhar na portaria da igreja. Aí a gente vê a dedicação, não falta escola bíblica, não falta culto de ensino, tá ali. Aí um culto de homens foi dito, vai pregar. Escalei ele para pregar em uma quarta-feira, ele leu Jonas, leu lá no capítulo 1, a fuga do profeta Jonas. E ele começou a pregar. Esse irmão, ele expôs todo o livro de Jonas. Assim, de uma forma que explicou cada capítulo, sem ficar lendo ali, sim, mas narrando. Aplicou de uma forma que depois eu até liguei para ele, falei, meu irmão. E aí, no púlpito, na verdade, né, eu também falei, Deus te abençoe, enfim. E aí esse irmão, ele estava 8 anos sem pregar. E na verdade ele nem pregava antes, né? Eram oportunidades que tinha. Você olha e fala, quem é que faz isso? É o Espírito Santo de Deus. Aí você vai ver um irmão que ele não é um irmão que vive, né, para pregar, mas é um irmão, ele tem lá o seu trabalho diário, mas chega à noite, ele vai ler a Bíblia, ele vai pesquisar, ele vai estudar, ele vem perguntar, né, recentemente perguntar assuntos escatológicos e tal. Então você vê que tem uma dedicação. Aí, esse é um caso à parte. 8 anos sem pregar, e não pregava antes, nunca tinha tido uma pregação assim oficial de culto, mas usou o tempo ali e foi muito bem. E você vê, é o Espírito Santo, sim, quem faz isso. Então, melhor do que falar besteira é você parar. Seja breve. Aí que está alguns, e a gente vê isso. A pessoa está indo muito bem. Sim. Aí você está indo bem, está indo no texto, explicando o texto, o povo está atento. E aí, mas ele não tem mais conteúdo. E ele não percebe isso, ou ele se empolga, e de repente ele começa a repetir, aí ele se empolga, aí ele começa a contar história, daqui a pouco ele começa a desfazer tudo que ele já fez. E se perde no meio de tudo isso. Se perde. Eu gosto de trazer coisas assim, né, da época que eu convivi com algumas pessoas que nem crente eram, mas eu lembro de uma pessoa, ele não era de igreja, mas ele contou, não tem nada a ver com igreja, mas ele contou que um dia ele estava rebocando uma parede e ele rebocou e tal. E aí, de repente, a pessoa que contratou o serviço era uma mulher. Aí chegou e falou, mas que reboco é esse? Parece que você passou uma massa corrida aí, mas está muito bom, está muito bonito. Elogiou ele. E ele gostou do elogio. Ela virou as costas, o que ele fez? Vou deixar melhor ainda. Foi mexer. Pegou a desempenadeira, foi passar, caiu tudo. E depois ele não conseguiu acertar do jeito que ele tinha feito. Eu trago isso para o meu trabalho hoje e para aqueles que eu falo. Toma cuidado para você não querer ir além e querer enfeitar demais. Impressionar. Senão vai dar problema, entendeu? Se você está indo bem, chega na hora de parar, pare. Porque não é pela quantidade de tempo, né? Não. E esse exemplo, essa história, também toma cuidado com os elogios, né? Porque às vezes, tipo, nossa, você pregou demais. Sim. Aí o ego, né, a soberba, e já a soberba pode preceder a queda. Toma muito cuidado. Nossa, esse exemplo foi muito claro, né? Então, sim, foi até aqui que o Senhor me deu. Amém, amém. Uma dificuldade que eu tenho, agora eu vou confessar em rede nacional. Jesus me ajuda. Pregação sobre vitória e prosperidade, né? Tipo assim, Deus vai dar, Deus vai fazer. Eu não consigo me debruçar nesse sentido. Quando eu vou ministrar, né, principalmente para as crianças, muito mais para a questão comportamental, porque é que eu estudo, né?
tô errado em não saber pregar. Que Deus vai dar a vitória, que Deus vai abrir, que Deus vai fazer. Me auxilie e nos oriente aqui, por favor. É porque realmente isso, né, foi muito distorcido, né, pela falsa teologia da prosperidade. E eu acredito que Deus faça, tá? Não Faz, tem nenhuma dúvida. Mas... Ele faz, mas assim não é da forma que muitos colocam. A gente tem aí as seitas, as heresias, trabalhos, líderes que só pregam isso, né? E aí é até uma questão de que às vezes eu ouço uma fala assim: quando você está na bênção, a bênção de Deus está presente e tudo vai bem, é fácil você adorar a Deus. Agora, quero ver quando você está na dificuldade. Opa, peraí. Quer dizer que quando eu estou na dificuldade a bênção de Deus não está presente? Então, qual o conceito que eu tenho da bênção, da presença de Deus? O que seria a bênção de Deus? A presença dele na nossa vida. Sim. Então, assim, o crente precisa entender que a grande vitória dele está na cruz. Perfeito. Essa é a vitória, né? A Deus vai fazer algo extraordinário, algo grandioso na sua vida. Então, se prepare que o melhor de Deus está por vir. Não, peraí, eu até creio e Deus faz algo grandioso, Deus faz algo extraordinário. Ele faz. Mas o melhor de Deus já veio. Sim. Toma muito cuidado na com cruz. Isso, pra gente não direcionar aos bens, né? Sim, a salvação. Agora, o que acontece são consequências. Só que, levando-se em consideração que toda promessa de Deus, na verdade, são propósitos de Deus, então, na vida daquele que ele prosperou financeiramente, que ele cresceu, e ele é um cristão fiel a Deus, é porque o propósito de Deus para ele era esse, né? E ele vai ser uma bênção com aquilo que ele recebeu. Mas dizer que todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai prosperar, isso é uma falsa prosperidade, porque realmente eu creio, Deus vai te prosperar. Mas como? Aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Perfeito. Esses serão como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. Isso aí está falando da vida, ou seja, está falando do que Deus, ou seja, do sustento de Deus junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, saúde, proteção, dá o seu fruto na estação própria, ou seja, os frutos. Agora, que frutos são esses? É no dia a dia, né? E tudo quanto fizer prosperará. Mas será que para mim prosperar ou só prospera aquele que ele tem 100 e termina com 1 milhão? Associar prosperidade com ter mais dinheiro, e não é só isso. Né? Não é. Prosperidade é você viver bem com Deus, com aquilo que Ele te deu, e viver o propósito de Deus. O conceito de prosperidade é grande. Uma pessoa próspera não é somente aquele que ele começou com um carrinho de camelô. Sim. E montou um grande império. Não, o próspero é aquele que todo dia ele acorda cedo, ele vai para o trabalho, e a gente tem aí pessoas que acordam às 5 da manhã, chegam em casa já tarde da noite. Alguns que não vão nem para casa, vão para a faculdade, vão estudar. Isso é uma pessoa que também é próspera. E de nada tem falta, porque o Senhor faz prosperidade. O Senhor faz, aí que está, né? A provisão de Deus, o cuidado de Deus. Porque se a gente for ficar enxergando a prosperidade só na quantidade, então de nada vale. Para a gente terminar, pastor, pregador, quem ministra a palavra precisa fazer curso de coach ou de neurolinguística para poder falar bem e convencer os irmãos? Essa é polêmica. Misericórdia. Claro que não. O coaching
e hoje tem a teologia do coaching, né? Existe um dom, e Paulo fala sobre esse dom, e todo cristão ele vai exercer isso, mas existe aquele que tem o dom. Paulo diz, o que exorta, que ele faça uso disso. Sim. O que seria a exortação? Que está lá em Romanos 12. Paulo fala de alguns dons ali. A exortação, no contexto assembleiano da palavra, ficou sendo aquela correção, né? E o dicionário até leva para esse lado hoje também. Mas a exortação é aquela palavra que vai te colocar de pé, né? Que vai te animar. No contexto cristão é o quê? Uma exortação vai animar a pessoa a prosseguir no seu caminho que Cristo estabeleceu para ela. Isso é dado pelo Espírito. Agora, se valer de técnicas, aí é complicado, né? Você se valer de palavras para mexer com a mente, isso é profanar o Evangelho, é profanar. Paulo disse, olha, quando eu fui ter com vocês aí, em Corinto, eu não fui com palavras de sabedoria humana, eu não fui persuadir vocês, mas eu fui o quê? Em poder pelo Espírito. Então, assim, o pregador, ele precisa se encher do Espírito Santo, se encher da palavra, ter uma vida de piedade, ou seja, prega e vive. E é claro, estudar, se tem a capacidade, e hoje o estudo ele está aí, mas estude aquilo que é bom, estude a teologia, faça um curso teológico, faça o curso de formação de obreiros, né? Se debruce sobre, compre livros, mas entenda que tudo se inicia com a oração, com a presença do Espírito na vida, com a prática, com a leitura da Bíblia. E esse é o segredo. Falei que era a última, mas tem mais uma, né? Pra gente finalizar, depois quero pedir para que você ore para as pessoas, né, os jovens principalmente, os adultos que gostariam e que querem caminhar nessa questão de ministrar, para que fiquem atentos com essa teologia do fácil, do rápido, do entregar ali corrido e não se debruce na palavra do Senhor. Antes de terminar, gostaria de que você falasse para nós um autor que você gosta, admira, uma indicação, uma segunda indicação ali da Bíblia, né? Que você acha que quem ministra precisa ter essa leitura, ler um livro que impactou sua vida, por favor. São vários, né? Quem conhece sabe que tem uma biblioteca. São vários, né? Se fosse para pastores, meus irmãos, nós não somos profissionais do John Piper. Mas para pregadores, são 3 livros, hoje publicado em 3 livros. Lições aos meus alunos, de Charles Spurgeon. Esses livros, eles trazem o quê? As lições que Spurgeon, ele tinha uma escola de pastores. E toda sexta-feira ele ministrava para esses pastores e pregadores. E ali tem conselhos, né? Tem ali explanado de uma forma onde ele mostra o compromisso que o pregador tem que ter com Deus, e ele chega ao ponto de dizer, nenhuma igreja merece um pregador preguiçoso no púlpito. Olha isso. E o que é o pregador? Ele é duro nas palavras mesmo, ele é alguém que ele não tinha medo, ele não passava pano, né? E por isso ele foi muito criticado na sua época. Mas Lições aos meus alunos são 3 livros. O primeiro ali a pessoa já pega gosto. O terceiro traz aplicações, né? Várias ilustrações. Mas é um livro que todo pregador, tanto o iniciante quanto aquele que já tem uma caminhada longa, precisa ler. Posso indicar um segundo? Por favor. Poder pela Oração, do A.M. Bonds. Ele é um livro que eu procuro ler todo ano. Ano passado eu não li, eu estava vendo, eu sempre marco, né, quando eu leio ele, mas é um livro com pouco mais de 80 páginas. E ele tem ali 20 capítulos, onde ele mostra que o pregador ele precisa orar e orar. Sim. Então são 2 livros aí,
Lições aos meus alunos, que é uma coleção com 3 livrinhos, e Poder pela Oração. Todo pregador que lê esse livro, se ele realmente estiver aberto a aprender, porque o que são livros? Livros são mestres. Sim. Olha, eu não tive o privilégio de participar da escola de pastores de Charles Spurgeon, mas eu tenho o privilégio de ter as suas lições na minha estante, na minha mesa, e eu aprendendo ali. Talvez eu nunca tenha o privilégio de me assentar diante do John Piper para ouvir uma ministração dele. Mas eu tenho livros ali com anos de estudo dele, né? Livros. E assim, se a gente tiver essa visão, não, livros são mestres que nos ensinam, né? São ferramentas, são coisas que Deus vai usar para nos moldar. Então fica aí essas indicações. Essa dica. E a gente termina esse podcast logo após da oração, mas a frase que marcou e finalizou muito bem foi que nenhuma igreja merece um pregador preguiçoso. Então, se você pretende, se você quer continuar caminhando, ministrando a palavra do Senhor, sendo usado através de ministrações, lembre desta frase: não seja preguiçoso. Requer dedicação na oração, requer dedicação na palavra do Senhor, porque sem isso não adianta. Não adianta efeito de neurolinguística, não adianta técnicas de coach, porque a igreja tem um dono. E a palavra do Senhor, sem o Espírito Santo, você não vai conseguir fazer nada. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade de discutirmos. Quem sabe a gente marque aí uma parte 2 com um tema bem específico de dúvidas dos internautas. Quem tiver, por favor, mande suas dúvidas aí nos comentários. A gente marca uma parte 2 e que eu gostaria que o senhor terminasse orando para que Deus continue inspirando, né, homens e mulheres dedicados à palavra do Senhor. Não que fique só em redes sociais ou num fast food ali rápido de uma teologia. Pelo contrário, que se debruce na palavra do Senhor e possa dedicar a sua vida estudando, porque, nem o senhor falando, já leu vários livros, ainda continua lendo, porque é importante continuar aprendendo e crescendo em conhecimento também. Sim, antes de orar, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Para mim é um privilégio muito grande, de coração, e que Deus abençoe e que venha prosperar cada vez mais. Amém. Esse trabalho aqui, que é um trabalho de suma importância, né? Nesse universo, né, de redes sociais que nós temos, onde há muita gente fazendo coisa ruim, mas também tem muita gente fazendo coisa boa. E isso que está acontecendo aqui é uma dessas coisas boas que estão contribuindo para o reino. Então, que Deus te abençoe. Amém. Cada vez mais. Amém. Grandioso Deus, soberano Pai, te agradecemos e te agradeço pelo privilégio de poder estar aqui. E neste momento, Senhor, em que nós temos tratado aqui de um assunto tão importante, que é a pregação do Evangelho, onde, Senhor, nós sabemos que existem muitos que precisam ouvir a ministração, que precisam ser orientados, e que para isso a gente precisa de pessoas levantadas por Ti. Que o Senhor, ó Deus, neste tempo, o Senhor venha levantar pessoas compromissadas. Pessoas, meu Deus, que se dediquem realmente à pregação da palavra. Que o Senhor, ó Deus, trabalhe no coração de pastores. Venha, meu Senhor, trabalhar nos corações. Venha, Senhor, trazer o desejo. Quem sabe, meu Deus, aquele que se acha já cansado, que não consegue encontrar um norte. Senhor, venha pôr o desejo pela pregação da palavra. Aqueles que estão começando, Senhor, que eles venham começar da forma correta. Não querer fazer nada às pressas, porque tudo o que é feito às pressas não faz bem. O tema aqui, Senhor, é a teologia fast food. E quando a gente olha para a questão dos fast foods da vida que tem por aí, a gente sabe que é uma alimentação que por vezes faz muito mal. Verdade. Em se tratando de pregação, de pregadores, de palavra, a gente sabe que querer um resultado rápido, isso também faz mal para o espírito, para a alma, para o corpo
e leva à ruína e até ao inferno. Mas em nome de Cristo Jesus, que o Senhor venha conscientizar, trabalhar e que o teu Espírito Santo venha levantar pregadores da tua palavra que sejam comprometidos com a vida cristã, com a oração, com a exposição das Escrituras. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém.